Fala Fera, nesse vídeo serão resolvidas algumas questões de concurso sobre placa-mãe. Vem com a gente e seja fera você também. Questão 1. Instituto Pró-Município 2019. Um computador é composto por diversos dispositivos que possibilitam a execução de seus processos. Qual dispositivo é responsável por interligar todos os outros componentes do computador? Letra A, memória RAM. Letra B, processador. Letra C, placa-mãe. Letra D, placa de vídeo. Vamos analisar cada uma das opções. Letra A, memória RAM. Esta opção está errada, pois a memória RAM é um tipo de memória principal responsável por armazenar temporariamente os dados dos programas que estão em execução. Letra B, processador. Essa opção também está errada. O processador é responsável por realizar o processamento de dados do computador. Portanto, não é ele que interconecta os componentes do computador. Letra C, placa-mãe. Esta é a opção correta. Como vimos no vídeo anterior, a placa-mãe é a principal placa do computador, sendo responsável por conectar e controlar a comunicação dos componentes do computador. Vamos continuar analisando a última opção. Letra D, placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por gerar e enviar as imagens que são exibidas no monitor do computador. Portanto, não é ela que interconecta os componentes do computador. Questão 2, IDIB 2018. Marque a alternativa onde se localiza a memória principal de um computador desktop. Letra A, na unidade de lógica e aritmética. Letra B, no controlador de entrada e saída. Letra C, na placa-mãe. Letra D, no chipset. Vamos analisar as opções. Letra A, na unidade de lógica e aritmética. Esta opção está errada. A unidade de lógica e aritmética é um componente do processador. Letra B, no controlador de entrada e saída. Esta opção também está errada. Um controlador de entrada e saída é responsável por gerenciar dispositivos periféricos. Letra C, na placa-mãe. Esta opção correta. As placas-mães possuem caixas, que também são chamados de slots, que permitem que sejam adicionadas fisicamente as memórias RAM, tipo de memória principal. É também na placa-mãe que fica uma memória ROM, que contém um programa chamado BIOS, que é também considerado um tipo de memória principal do computador. Vamos analisar a última opção. Letra D, no chipset. Esta opção está errada. O chipset é um circuito integrado que faz parte da placa-mãe. Na placa-mãe existem dois tipos de chipsets, a ponte norte e a ponte sul. São esses chipsets que controlam o funcionamento da placa-mãe, mas os componentes do computador não ficam conectados diretamente a eles. Questão 3, POSEAC 2019. A placa-mãe de um microcomputador possui um chipset composto de dois chips principais. São eles: letra A, soquete e barramento. Letra B, disco rígido e CPU. Letra C, memória principal e disco rígido. Letra D, ponte norte e ponte sul. Letra E, CPU e memória principal. Vamos analisar as opções. Letra A, soquete e barramento. Esta opção está errada. Soquete é um local de encaixe que existe na placa-mãe para a conexão física de outros componentes, como por exemplo, o processador. Já barramento é um caminho por onde trafegam dados, endereços e sinais de controle na placa-mãe. Contudo, eles não são considerados chipsets. Letra B, disco rígido e CPU. Esta opção está errada. O disco rígido é o HD do computador, um tipo de memória secundária que é conectada à placa-mãe. E a CPU é o processador do computador. Logo, não são chipsets da placa-mãe. Letra C, memória principal e disco rígido. Esta opção está errada. A memória principal é um tipo de memória que é conectada à placa-mãe, no caso das memórias RAM, ou já vem embutida na placa-mãe, no caso da memória ROM, que contém a BIOS do computador. E como já visto, o disco rígido é o HD do computador. Letra D, ponte norte e ponte sul. Esta é a opção correta. A ponte norte e a ponte sul são chipsets da placa-mãe ou chips que compõem o chipset da placa-mãe e são responsáveis por controlar o funcionamento desta. A ponte norte controla a comunicação entre os componentes mais rápidos do computador e a ponte sul controla a comunicação entre os componentes mais lentos do computador. Vamos continuar analisando a última opção, CPU e memória principal. Esta opção também está errada. Como já vimos, a CPU é o processador do computador
E a memória principal é um tipo de memória e não é considerada um chipset. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like e o seu comentário, assine o canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até lá!